Que a paz de Jesus esteja em vossos corações. Continuando aqui os nossos estudos, meus irmãos, da série que nós juntos estamos estudando. Já estudamos a primeira série, a segunda, e agora entramos na terceira série. Muito importante esses estudos, que é para o nosso elevo espiritual e compreensão melhor das verdades escritas na Palavra de Deus e na pena inspirada pelo profeta. Que Deus nos ajude a nós compreender o tempo sério em que vivemos. Que Deus conceda o seu Espírito Santo para que venhamos compreender tudo que está escrito ao nosso respeito. Não estou trazendo luz aqui que não está escrito. Está tudo já relatado para nós aprender. Que Deus abençoe. Nós vamos ter o estudo, cada estudo que aqui vamos passar, um é mais importante do que o outro. Todos eles são essenciais para nossas vidas. Diz que os movimentos importantes do passado têm um paralelo para nós agora no presente, tá, meus irmãos? Então, eu quero que, como eu estou mandando as apostilas, eu não vou falar o nome dos livros para ganhar tempo, para o vídeo não ficar muito grande. Então aqui eu vou deixar tudo escrito já, tá? E eu vou falando, os irmãos podem acompanhar quando abrir apostilas, né? Esse último que eu li aqui está em Grande Conflito, 154:1. Então tudo que aconteceu no passado vai acontecer agora, viu, meus irmãos? Nada tem de novo. Que Deus nos ajude a nós se interessar e entender isso aqui. Diz que a história do passado iria se repetir, né? A começar a obra finalizadora. Então, quando essa obra ela já finalizadora, findando os últimos tempos desse mundo, iria ser repetida o Apocalipse 14, né? Declara o Senhor que a história passada ela se repete, né? Diz que a parábola das virgens, elas também iriam se repetir, né? Diz que a parábola das virgens aplica ao tempo em que os conversos estão se desviando da mensagem iminente, né? Da vinda do Senhor. Então, ela se repete e o tempo que o povo vai se desviar da mensagem da volta de Cristo. Será que você, ao ouvir essas mensagens, vai tentar desviar sua mente do tempo da volta de Cristo? Agora nós temos que ser mais atentos do que nunca. Mais do que uma vez já era, né? Diz que a parábola das virgens aplica um tempo em que os conservos estão se desviando da mensagem eminente da vinda do Senhor. E começa a espancar, né? Seus conservos, né? Cristo conclui que virá o Senhor daquele servo num dia que ele não sabe. Então nós temos que ficar atento, né? Aqui é feita referência o que tem sido companheiro dos conservos, harmoniosamente declaravam a mesma mensagem, né? Agora, porém, parte deles abandona o que havia sido ensinado e passa a espancar os seus companheiros, que estão dando sustento no seu tempo, ou seja, anunciando a preparação necessária para eminente encontro com o Senhor. Eles ferem da mesma maneira intencionavam ferir Jeremias. O povo disse: vimos e ferimos-los com a língua, e não atentemos nenhuma das suas palavras. Diz que o mesmo jeito vão fazer agora, né? Estão fazendo já, né? Então, os que pregam a iminência à volta de Cristo, né? Os companheiros da mesma mensagem iriam começar a espancar os seus companheiros, né? Ainda diz aqui, lembra-te, pois, de que recebeste, ouviste e arrepende. Lembra do que foi pregado em 1844? Então lembra daquilo lá tudo, os que ficaram contra a mensagem, o que aconteceu com eles? Eu vou ler um texto daqui a pouco, e vocês vão entender. Diz que, e arrepende, para que não, se não vigiar, verei a ti como ladrão, e tu não saberás a que hora vem o Senhor, né? Diz aqui no livro
História da Redenção 387, que os que rejeitaram a mensagem não podiam ser beneficiados. Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda. Então, essa parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois ela tem aplicação especial para esse tempo. Então, muitos as parábolas das virgens, né? E não vê que ela está cumprindo nesse tempo ao pé da letra, como cumpriu no passado, de 1844, tá? Então, a irmã Ellen White já falou na revista Review of the Heaven, né? Em 1890, que ela ia se cumprir de novo, né? Satanás não só leva cativo o mundo, porém as suas ilusões infectam até as professas igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é as igrejas de Jesus Cristo? É aquelas que guardam o domingo? Não. A gente sabe que o domingo é errado. É os que professam ser o povo de Deus. Elas vão invadir com testemunho, ferindo com palavras contra as verdades que o Senhor dá a entender nesses dias, né? Diz que Satanás leva cativo as igrejas de Deus, né? Os professa, né? Que tem a verdade, mas são mentirosos, né? A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tanto as loucas como as virgens prudentes, elas duas estudam a mesma Bíblia, os mesmos testemunhos, elas não são hipócritas, né, fingidas. Elas entendem, elas sabem, mas só que elas preferem negar. Por que isso, né? Muitas vezes tenho perguntado a mim, por que isso está acontecendo? Porque o nosso povo não prega e não crê no que está escrito, né? Eles têm consideração pela verdade, advogam, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregam pelo poder do Espírito Santo. Elas até leem, estudam os princípios, né, os testemunhos, a Bíblia, mas quando o Espírito Santo convence de uma luz que está crescendo, elas recusam a aceitar. Mesmo o Espírito Santo fazendo um trabalho que convencem, mas eles preferem negar. Então isso é muito triste, meus queridos, tudo isso, viu? Depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Será que esses que não se entregaram à operação do Espírito Santo não caíram sobre a rocha que é Cristo? Preferiram ficar com as dogmas, com as suas doutrinas de ideias próprias na igreja, do que aceitar a verdade, né? Então, esse poderoso anjo que vai iluminar a terra com a sua glória, será que nós vamos receber se nós negarmos a verdade? Não vai, meus queridos. Então, como no Pentecostes, cada pessoa ouvirá, né, a verdade preferida em sua própria língua. Você está preparado para receber o Espírito Santo para você fazer esse trabalho? A chuva seródia virá para dar poder à voz do terceiro anjo. Não é que vai começar a pregar, mas vai dar poder o que já está fazendo. E cada pessoa vai ouvir a mensagem das bodas do Cordeiro, que é a vinda, né? Homens, mulheres, iluminados com o Espírito de Deus, santificados por meio da verdade, proclamam as 3 mensagens, tá? Então vai repetir, nós vamos pregar as 3 mensagens. Nós ainda vamos estudar aqui para saber aonde estão essas mensagens, como nós vamos entender, quando elas vão começar ou já começou. Então nós vamos estudar isso aqui, que os irmãos não percam os estudos, e para compreender melhor, não percam nenhuma série dessa para vocês terem uma plena compreensão. Tá, meus queridos? Aí diz assim: Apocalipse 18:1. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro, né? Então o poderoso anjo é visto subindo do oriente, do nascente do sol, o mais poderoso dos anjos. Tem na mão o selo de Deus vivo, aquele que é o único que pode dar vida, que pode gravar nas fontes o sinal da inscrição, dizendo: quem é concedida a imortalidade da vida, a imortalidade da vida eterna, né? E quem é esse anjo?
É Cristo, é o único que pode dar a vida eterna, né? E ele vem e vai dar poder, vai dar o Espírito Santo Consolador para nós ter ânimo, inteligência, sabedoria para levar o mundo, mas aumentar o volume de trabalho que já está sendo feito, né? Diz que ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são símbolo do povo de Deus. Então, o terceiro anjo, como eu já expliquei, somos nós, né? O capítulo 14 de Apocalipse representa surpreendente clamor e ainda há de ser anunciado como um alerta à humanidade nessas horas de forte tentação. Queira você fazer parte, queira eu estar preparada para fazer parte, né? E diz que a ira de Satanás é contra o quê? As 3 mensagens angélicas. Nada ele odeia mais, que ele não quer que você saiba, ele não quer que você estude e que você compreende o tempo e o lugar. Então, a ira de Satanás é contra as 3 mensagens angélicas. A mensagem do Apocalipse 14 são aquelas pelas quais ele irá provar o mundo, tá? Então, a ira de Satanás é porque ele não quer que nós entendamos as 3 mensagens, vai apoiar a igreja, membro, pastor, tudo contra essas mensagens que está sendo pregada e não deixar você entender. Mas saiba que é Satanás que não quer que você entenda, tá? Se alguém coloca como obstáculo para impedir o avanço da obra, nos moldes que Deus indicou, desagradará a Deus. Você quer desagradar a Deus? Fique contra essas 3 mensagens que será pregada, né? Então é muito triste isso tudo. Agora o que nós vamos trazer aqui é um ponto muito importante, que eu quero que os irmãos prestem atenção, que todos nós precisamos saber esse ponto que agora eu vou expor, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Os pioneiros, profeta que escreveu os testemunhos, eles sabiam o que era a mensagem do terceiro anjo? O que estava acontecendo com a mensagem do terceiro anjo que só nos últimos dias ia acontecer? Vamos estudar? Diz que a mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha contido na mensagem do terceiro anjo. Deverá. Ela não disse é um pecado, mas deverá ser um terrível pecado que acarretará a ira. Então, a profeta sabia que pecado é esse que tinha dentro da mensagem do terceiro anjo? Não. Ela disse, deve ser um pecado tão terrível que Deus depois, se a pessoa não aceita a mensagem do terceiro anjo como ela é, Deus vai enviar 7 pragas. Então, deverá ser um terrível pecado que acarretará a ira de Deus. Grande conflito 449:2. Então, a profeta não sabia que pecado era esse que tinha dentro da mensagem do terceiro anjo, que quem desobedecer vai receber 7 pragas. É um terrível pecado. Lendo ainda mais um pouquinho. A adoração da besta e da sua imagem e a recepção da sua marca deve ser alguma coisa que implica maior ofensa que se pode cometer contra Deus. Aqui Urias Mir sabia? Também não sabia. Ele disse, deve ser algum pecado que vai implicar, é uma ofensa tão grande que vai cometer sobre si a ira de Deus, né? Para atrair sobre si severa ameaça, que quem não aceitar a terceira mensagem angélica vai ser atormentado com fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse 14, do 6 em diante até o 12, você vai ver lá a condenação de quem recebe o selo da besta. Então ele também não sabia, ele disse, deverá ser um terrível pecado. Quando eu comecei a estudar isso aqui, irmão, é maravilhoso, mas no mesmo momento é muito triste saber que muitos às vezes não vão querer aceitar essas mensagens, mas já está escrita. Então, nem Urias Mich, nem Hermélio White, os pioneiros, eles não sabiam que pecado é esse. Diz que esta é uma obra que, como já mostramos, ocorre nos últimos dias. Os últimos dias não é de quase 200 anos atrás, é agora, meus irmãos. Ninguém tem que ser apanhado de surpresa pelo dia do Senhor como por um ladrão. Assim também, ele deve ter nos dado
os meios para que possamos determinar o que é a recepção da marca da besta. Diz, ele deve dar um meio de nós descobrir o que é. E agora, irmão, nós vamos estudar que pecado é esse dentro da mensagem do terceiro anjo, que quem não vai aceitar, se corrigir, vai receber as 7 pragas. Por isso que eu estou com carinho, trabalhando, levando as séries de estudo para que todos entendam, meus queridos. Então, diz que ele deve ter dado meios, deve dar-nos, né? Dar-nos meios para que possamos determinar o que é a recepção da marca da besta, que ele tão fortemente condenou, para que possamos evitar a terrível pena que certamente se seguirá à sua recepção. Quer dizer, logo depois das pragas vem a recepção de Cristo, né? Então, os que não receberam a praga são aqueles que ouviram e não continuaram essa transgressão dentro da terceira mensagem angélica. Deus não considera tão levianamente a esperança e o destino humano que a ameaça de um castigo extremamente terrível contra certo pecado e ponha depois fora do nosso alcance de compreender o que seja esse pecado, de modo que não tenhamos meio de nos precaver contra ele. Entendeu, irmão? Então, aqui Urias Mish, nas profecias de Daniel e Apocalipse 603:1, ele falou que, será que Deus não vai dar? Ele disse, será que o homem é tão sem valor diante de Deus que ele vai nos colocar uma maldição tão grande em cima daqueles que não obedecem a Deus e não vai dar um meio para os seus fiéis compreender que pecado é esse? Então eu digo para os irmãos, acompanhem os estudos nessa série, que vocês vão entender que pecado é esse, tão sério, tão terrível, dentro da mensagem do terceiro anjo, que aqueles que não reconhecerem esse pecado vai receber 7 pragas. Tá, meus queridos? Então nós temos que estudar. A advertência do terceiro anjo é a mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais. Acha contido na mensagem do anjo. Acha-se. Então eles sabiam que lá tinha um pecado, mas não sabiam o que era. E agora, no decorrer do estudo, eu vou mostrar para vocês que pecado é que é dentro da mensagem do terceiro anjo. Os que não devem ser deixados em treva quanto a esse importante assunto, a advertência deve ser dada ao mundo antes da visitação do juízo de Deus, a fim de que todos tenham oportunidade de escapar. O primeiro anjo fez o anúncio a todas as nações, tribos e povos. A advertência do terceiro anjo não deve ser de menos amplitude. É proclamada com grande voz e demandará a atenção do mundo. Então, esse pecado que tem dentro da mensagem do terceiro anjo, ela vai demandar no mundo inteiro, ela vai brilhar, e Cristo vem e vai dar poder a essa mensagem. Ele vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, e vai o mundo inteiro saber que pecado é esse para não receber as pragas, tá, meus queridos? Então, muitos hoje se apegam de modo idêntico aos costumes e tradição dos pais e vão dizer assim, não foi dado por nossos antepassados, eu não acredito. E aí a profeta que está dando, no grande conflito 164:1, ela diz que nós não seremos provados pelo que os pioneiros foram. É outra prova. Então, o pecado dentro da mensagem do terceiro anjo é uma prova para os nossos dias, viu, irmão? Tem muito cuidado isso. Não seremos provados por Deus olhando para o que os nossos antepassados passaram, né? Diz aqui. Agora nós vamos estudar. Agora vamos ler em Eventos Finais 14:2. Vi então o terceiro anjo, de Apocalipse 14, de 9-12, disse o meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio. Então, esse pecado que tem dentro da terceira mensagem, que diz que é um pecado tão terrível que o mundo inteiro deve saber, para não receber as pragas, que aceitam, né? E o terceiro anjo
É o anjo que separa. Então, que Deus nos ajude, irmão, que nós viemos ser chamados, compreender essas mensagens e não abandonar, para que nós não sejamos colhidos para ser queimados, mas para as mansões celestiais, né? Diz que liga a verdade, ligado pela verdade em companhia ao grupo, disse o anjo. O terceiro anjo está unindo e selando em grupos para o celeiro celestial. Não vi um raio de luz sequer, dá para as multidões descuidadas. Eu tenho muito trabalho, não vou estudar isso, eu não tenho tempo. Cuidado, meus irmãos. Deus não viu um raio de luz do Espírito Santo, né? Vim para essa pessoa que não está interessada com a salvação da vida eterna dela. São muitos que com a voz, com a pena, ensinam fervorosamente que estamos nos últimos dias, não é verdade? Isso é verdade. E o que é a vinda de Cristo está às portas. Mas quando lhe lembramos essa profecia, que tem que o terceiro anjo primeiro brilhar o mundo, ficamos perdidos no mar, sem âncora, sem mapa e sem bússola. Porque se a mensagem do terceiro anjo tem que ser dada e brilhada no mundo e saber que pecado é esse, como é que tu está dizendo que Jesus está à porta? Você deveria estar preocupado primeiro em entender a mensagem, o pecado que tem dentro da mensagem do terceiro anjo, se preparar para receber o Espírito Santo, e daí você vai ajudar no alto clamor, você vai escapar das pragas, e depois vem a volta de Cristo. Não, todo mundo está pregando a volta de Cristo, mas não prega o acontecimento que tem dentro das 3 mensagens que nos livra das 7 pragas. Então, quando nós pensamos isso, ficamos no mundo, né, sem mapa, sem bússola, né? Não sabe o que fazer com ele, quando você pensa nisso. Eles podem ver tão bem como nós. Se o que ensina acerca da vinda de Cristo é verdade, o Senhor está à porta. Por toda parte, sim, por toda parte. Deve ser ouvida a nota de advertência desta terceira mensagem. Primeiro deve ouvir essa advertência, esse pecado que tem dentro da terceira mensagem angélica, depois prega a volta de Cristo. Mas todo mundo prega a volta de Cristo e não prega o acontecimento para poder se livrar das pragas, né? Então, que Deus nos ajude. Está nas profecias de Urias Smith, né? 664:2. Foi-me mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus representa o povo, né? Que leva a mensagem. Eis que vem dias do Senhor em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas como lança semente. Os montes destilarão, né, mosto, e todos os inteiros se derreterão. Então, isso aqui é a mensagem, ela vai brilhar no mundo, né? E ele diz aqui que vai vir dias que o que planta, o que está jogando a semente, vai alcançar o que está colhendo. E o que está colhendo alcança quem está plantando. O que quer dizer isso? Quer dizer que no momento em que eu vou pregar essa mensagem desse pecado que tem dentro da tríplice mensagem, que é dentro da mensagem do terceiro anjo, na medida em que eu estou pregando, eu estou semeando a semente e na mesma hora eu posso estar colhendo, sendo que essa colheita não é eu que faço, não é eu que faço o julgamento, mas eu posso estar selando aquela pregação, com aquela pregação, aquela pessoa, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, no momento em que eu estou lançando a semente, eu já posso estar colhendo. Irmão, isso aqui é muito sério, por isso que eu estou fazendo essa série de estudo, preocupada com cada um, que ouça com carinho, que aceita as mensagens da pena esperada. Já está tudo dado para nós, é só estudar, meus queridos. Aqui você pode ver que não tem nenhum texto que eu fiz. Eu não sou profeta, eu sou simplesmente uma pessoa que estuda a palavra de Deus e que prega a mensagem, tá? Diz que a advertência do domingo não é ainda o sinal da besta. Por que não é o sinal da besta? Porque o selo de Deus, que tem um pecado dentro da terceira mensagem angélica, tem que primeiro ser esclarecido.
Depois você vai receber o selo da besta quando for esclarecido. Porque se não há luz, não há pecado. Por isso que a profeta diz aqui, ó, a observância do domingo não é ainda o selo da besta. Agora ela dá um conselho aqui. Se as igrejas persistirem ainda em fugir da luz e rejeitar a verdade, encontrar-se-ão em breve adorando a besta e recebendo a sua marca. Então, se você recusar esta advertência que será dada dentro da mensagem do terceiro anjo, você vai se encontrar fazendo o quê? Adorando a besta e a imagem. Tá? Então, que Deus nos ajude. Se continuarmos a rejeitar a verdade e desprezar as advertências enviadas, esgotareis os últimos recursos da graça de Deus e, finalmente, uma destruição literal, a qual não haverá remédio. Aqui está nas profecias de Apocalipse, né? Daniel e Apocalipse, de Urias Smith, 664.1. Ninguém necessita de estar em quê? Em trevas, com respeito daquilo que está para vir sobre o mundo. Então, será que Deus não vai avisar desse pecado tão terrível que tem dentro da terceira mensagem angélica? Não, os seus servos serão avisados. Certamente o Senhor não fará nada. Não vai castigar, não vai jogar nós no fogo, não vai mandar 7 pragas sem avisar. Agora, aqueles que recusar, como fizeram muitos em 1844, vai perder a salvação, tá? Certamente o Senhor não vai mandar as pragas sem te avisar, mas quando você recusar, aí não é mais Deus o culpado, é você mesmo. Algum de nós tem tido tempo a possuir verdade e progredir passo a passo, né? Alguns de nós têm tido de possuir a verdade e progredir passo a passo, né? Mas agora o tempo está quase findo. E o que durante anos tiverem estudado e aprendido, eles terão de aprender em poucos meses, tá, meu bem? Então, cada um de nós deve estudar. Na parábola das virgens, os prudentes tinham óleo no vaso com as suas lâmpadas. Suas lâmpadas arderam em chama contínua para a noite da vigília. Contribuíram para aumentar a iluminação de quem? Em honra ao esposo. Brilhando na escuridão, auxiliavam e iluminavam o caminho para o lar do esposo, para a ceia das bodas. Você quer ter uma luz? Pegue a palavra de Deus, faça ela arder em seu coração. E você vai iluminar o caminho do esposo, que é Cristo. Você vai falar da vinda dele, tá? Aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal da Bíblia e tinham sobre os pés uma rocha, que aonde o desapontamento não poderiam destruir, né? Então você tem que ter seus pés devem estar firmados em Cristo e na palavra de Deus. A classe representada pelas virgens loucas não era hipócrita. Então, meus irmãos, eu estou pregando para as igrejas de Cristo, que já li em cima, que professam até que esses erros estão entrando e entrou até nas igrejas de Deus, né? Diz que a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita, não é aqueles que guardam o domingo, o mundo lá fora, é para o povo do advento, né? Tem consideração pela verdade, ama o testemunho, leem. Então é para essa classe agora que a prova vai vir, tá, meus irmãos? Então é muito importante que estejamos atentos. Diz que a palavra de Deus é lâmpada e todas as virgens haviam levado suas lâmpadas. A loucura de uma parte delas foi terem apenas a teoria da verdade, sem uma consagração sincera ao Senhor, desenvolveria a graça do Espírito no coração do crente. Essa obra é representada na parábola pelo azeite na vasilha. A tardança do noivo deve representar algum desapontamento. Eles não sabiam o que era, viu? Algum desapontamento por parte dos que saíram na expectativa do encontro do Senhor. Então, eles não sabiam aqui nesse texto o que era algum desapontamento. Então, agora que vai ser pregado esse pecado que está tendo dentro da mensagem do terceiro anjo, vai haver um desapontamento com muitos adventistas. Eu estou pregando direto. Então, meus irmãos, tem que ter muito cuidado. Mas como há de ser no futuro? A igreja que deve estar preparada para a segunda vinda de Cristo há de estar em
inteiramente livre de erro, corrupção papal. Por isso, uma reforma há de ser feita na questão do sábado, tá, meus irmãos? O terceiro anjo, de Apocalipse 14, proclama os mandamentos de Deus, elevado o homem a verdadeiro sábado, a voz em vez do falso, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. E será o muro de separação. Então, a terceira mensagem angélica tem um pecado dentro da terceira mensagem angélica, dessa mensagem, que vai nos desapontar. Ou nós reconhecemos que estamos em erro, ou vamos continuar no erro e receber as pragas. Ou abandonar e receber a salvação. Então, a mensagem de hoje, eu quero que vocês estudem, foi para que vocês soubessem que existe um pecado dentro das mensagens, principalmente na mensagem do terceiro anjo, que temos que reconhecer, para que não viemos receber as pragas. E eu queria também aqui deixar claro que os pioneiros não sabiam que pecado era esse. Ficou para os últimos dias, porque a irmã White fala assim, que uma profecia, ela só seria compreendido no seu tempo. Por exemplo, Daniel, ele compreendeu 70 semanas? Não, ficou doente, mas Deus disse, vai Daniel, só os do fim vão entender. Os apóstolos, eles também não entenderam a mensagem das 2.300 tarde de manhã. Mas ficou para quando? Para os de 1844. E nós agora, quase está com 175 anos, acho que 175 anos faz, que teve o desapontamento do nosso pioneiro, nós não vamos ser provados pelo que eles passaram. É outra prova. Então a Bíblia ela foi feita para nós aprender. E Deus manda isso para saber quem é os fiéis, quem é que está indo para a palavra de Deus e estudando, quem está interessado realmente de servir a Cristo. Lembra o texto que eu li, que ninguém vai entrar no céu sem antes passar por uma prova? Mas nós nós ficamos iludidos, de passar que vamos entrar no céu pensar sem uma prova. Então que Deus nos ajude, nos abençoe, que todos possam ouvir, entender, né, ter a sua graça, o Espírito Santo para compreender as mensagens. Em breve estarei postando o quarto, porque esse de hoje foi para saber que os pioneiros não sabiam que o pecado era esse dentro da mensagem do terceiro anjo. Leio, estudo, não precisa acreditar em mim. Foi texto que eu li, vocês também podem ler e entender. Que Deus abençoe e dê a sua graça para cada coração.